Hoje, 11 de março, é celebrado o Dia Mundial do Rim. A data alerta a população para várias doenças que podem acometer o órgão, dentre elas uma das mais perigosas, diabetes. Nós agora vamos conversar ao vivo com a nefrologista Alba Brandão, que já está conosco de forma virtual. Bom dia, nefrologista Alba Regina Brandão, como vai, senhora? Bom dia, Patrick. Obrigada por estar aqui de novo, comemorando mais um Dia Mundial dos Rins. Muito obrigado. A gente agradece muito a senhora pela disponibilidade de falarmos aí juntos sobre esse assunto que é muito importante. Eu já pergunto, quais são os tipos mais comuns de doenças renais? Os mais comuns que a gente observa que é no mundo inteiro, né? O principal é o diabetes mellitus. No Brasil, prevalece a hipertensão arterial sistêmica. Mas existem outras doenças também, obesidade. Idosos têm mais predisposição a ter algum problema nos rins, cálculos renais, infecções urinárias de repetição, uso inadvertido de anti-inflamatórios. Mas os principais mesmo são o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica e as doenças glomerulares que podem acometer o rim, quando a pessoa urina sangue ou perde proteína na urina. A urina sai espumosa. E esse problema atinge a pessoas de determinada idade, adulta, ou pode atingir até uma criança, por exemplo? Pode atingir qualquer pessoa que tenha fator de risco, que os fatores de risco foram esses que a gente citou: diabetes, hipertensão, obesidade, e também pode acometer crianças. As principais patologias que acontecem são as doenças hereditárias, as doenças obstrutivas, né, própria do aparelho geniturinário, quando nasce com algum problema obstrutivo, ou no rim, ou no ureter, ou na bexiga ou na uretra, e as infecções do trato urinário, que também são comuns em crianças. Doutora, quanto aos chamados cálculos renais, pedras nos rins, já há tratamentos mais avançados? Sim, dependendo do tamanho desse cálculo, né, e se ele tiver alojado ou no rim ou no ureter, o tratamento cirúrgico é feito com um urologista. Eles fazem por via endoscópica, não precisa de corte, chamado pielo-uretero-litotripsia flexível a laser, que eles retiram a pedra, eles quebram a pedra por dentro desse aparelhozinho endoscópico que passa pela uretra, e o paciente fica livre daquele cálculo, daquela obstrução. E o tratamento dietético, né? Ingerir bastante líquido, evitar o sal, consumo de sal, evitar o consumo de carne vermelha. O sal e a carne vermelha faz você excretar um pouco mais de cálcio na urina. E esses cristais de cálcio acabam se precipitando, e para quem já tem predisposição familiar de ter cálculo, litíase renal, acaba favorecendo o crescimento desses cálculos. Algumas pessoas, inclusive aqui na nossa região, que tem a floresta amazônica, acabam passando determinados chás. Chazinhos quebra-pedra que vende ali no mercado e as pessoas vão lá, compram aquele chazinho, fazem, enfim. A senhora aconselha isso ou é perigoso? E o chá de quebra-pedra, ele já está cientificamente comprovado, né? O Phyllontha niuris. Ele funciona até mesmo pela ingestão excessiva do líquido, que você pode acabar eliminando a pedra. E esse chá, especificamente esse chá, essa planta, ela favorece a eliminação do cálculo. Perfeito. As doenças renais, elas são hereditárias ou não? Tem algumas
patologias que são hereditárias, tipo doença renal policística, é uma doença hereditária e que pode evoluir para doença renal crônica. Às vezes você pega familiares, 2 ou 3 com aquele problema de doença renal policística. Perfeito. Bom, muitos pacientes renais, doutora Priscila. Às vezes rins multicísticos são hereditários. Sim. Vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo muito bem a senhora. Aliás, essa sua camisa cor de salmão tá bem legal. Essa camisa, não sei se é o nome camisa ou outro nome, não sei. Mas Uma tá blusa, uma blusa, pronto. Essa obrigada. blusa da senhora de tonalidade salmão tá bem bacana. Doutora, muitos pacientes renais, eles precisam receber tratamento constante e por conta da Covid acabaram, aspas, faltando às consultas. Qual é o risco de interromper esse tratamento? Bom, normalmente, quando o paciente faz a hemodiálise, que é através de uma máquina, através de uma fístula arteriovenosa ou um catéter, essa programação é feita 3 vezes na semana, ou segunda, sexta, ou terça, quinta e sábado. Quando o paciente falta uma sessão de diálise, ele pode reter mais líquido e inchar e ficar com o pulmão congesto, porque normalmente eles ganham, em média, em torno de 1 quilo a 2 quilos por sessão. Intersessão de uma sessão para outra. Por exemplo, ele fez a diálise na segunda-feira. Quando ele vai para a diálise na quarta-feira, ele já reteve 1 quilo ou 2 quilos. Então, esses pacientes, eles podem se sentir um pouco hipervolêmico, um pouco edemaciado, quando eles perdem a sessão. Como você falou do COVID, os pacientes renais crônicos, na nossa clínica, em média, são 200 pacientes. 121 pacientes tiveram COVID e 28 foram a óbito. Quer dizer, a gente nós contemplamos, fizemos toda a parte de prevenção, isolamos uma área só para os pacientes com suspeita de COVID, teve toda uma contemplação em cima das prevenções para nem os funcionários e nem os pacientes se infectarem. Agora, falando um pouco da campanha desse ano, já que você falou dos pacientes renais crônicos, a campanha desse ano é Viver Bem com a Doença Renal. É justamente incentivar o paciente que já tem o problema com a doença renal crônica, que são vários estágios, nem todos eles estão em tratamento de diálise, perceber seus sintomas, ter uma qualidade de vida melhor, bem com a sua doença, evitar a progressão dessa doença para chegar em diálise. E os pacientes que estão em diálise ou transplantados, para encorajar esses pacientes para que eles se sintam apoiados pelos seus familiares e seus acompanhantes e interagirem no tratamento junto com a gente. Compreendo. Bem, há comprovação científica de que as doenças renais podem agravar o quadro de pacientes contaminados pelo coronavírus? Sim, eles são incluídos no fator de risco para a doença COVID. Eles se acometem, e quando se acometem da doença, podem ter um grau de gravidade maior. São fatores de risco, né? Sim. São os pacientes diabéticos, os idosos, os hipertensos, os transplantados, os imunossuprimidos. Isso. Nefrologista Alba Brandão, muito obrigado pela participação da senhora aqui conosco, nos ajudando a compreender bem toda essa situação no Dia Mundial do Rim. Obrigado e tenha um bom dia. Obrigada. Bom dia. É isso aí. Um abraço. É isso, obrigado.